Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Ok, aqui vai. O recorde mundial do Guinness para a mais profunda perfuração humana na crosta terrestre vai para o Poço Super Profundo de Kola. Sua profundidade é de 12 quilômetros. Você pode encontrá-lo na parte gelada da Rússia, onde a temperatura de inverno de menos 40 graus Celsius é comum. Isso é de arrepiar. Cientistas locais começaram a escavá-lo na década de 1970. O grande plano era atingir a profundidade de 15 quilômetros. Foi um projeto puramente científico para estudar a crosta terrestre e talvez chegar ao manto quente. Bom, quando é tão frio lá fora, meio que faz sentido, não? Até a profundidade de 7 quilômetros, a broca lidou facilmente com rocha de granito. Então, eles chegaram em camadas mais densas e a broca quebrou. Os cientistas tiveram que mudar o padrão de perfuração. No final, mais parecia uma árvore com muitos galhos. Quanto mais fundo ia, mais quente ficava. A temperatura subiu para 180 graus Celsius. O equipamento precisava de manutenção constante e o trabalho foi parado completamente em 1992. Se você vir este lugar lendário com seus próprios olhos, dificilmente perceberá que há um abismo logo abaixo dos seus pés. O poço parece um buraco pequeno e pouco ambicioso no solo. O lugar agora está abandonado, coberto de musgo e ferrugem. Também tem muitos mitos em torno dele. Um deles diz que as pessoas ouvem sons estranhos, como gemidos e gritos vindos das profundezas. Na realidade, é claro, nada disso é verdade. Na época, muitos países estavam envolvidos no estudo da crosta terrestre. Por exemplo, a Alemanha. Eles notaram devidamente a experiência da escavação do Poço de Kola e fizeram uma broca super tecnológica capaz de suportar temperaturas extremas. Um local foi escolhido na Baviera, na junção de duas placas tectônicas. No passado, elas eram as margens de um oceano antigo. No início dos anos 90, um grupo de pesquisadores começou a perfurar um poço ali, mas já a uma profundidade de 7 quilômetros, a terra revidou. Ela desviou a broca da vertical, e então a temperatura atingiu um pico surpreendente de 270 graus Celsius. Todos esses problemas forçaram os cientistas a parar a uma profundidade de aproximadamente 9 quilômetros. Em 1977, uma empresa na Áustria começou a perfurar um poço em um local com recursos abundantes. Ou assim eles pensavam. Eles encontraram grandes reservas de gás, mas houve um problema inesperado. Quando a broca entrou na câmera, o poço ruiu. Eles tentaram novamente e fizeram um novo poço ainda maior, que chegava a 8,5 km, mas ironicamente não foram capazes de perfurar a câmara de gás novamente. Na Suécia, as expectativas de perfuração também não obtiveram resultado. No local de uma enorme cratera de 50 km de diâmetro, eles começaram a busca por gás e óleo. Se trata da maior cratera da Europa, que deve ter surgido por causa de um meteorito. O poço foi fundo, mas infelizmente nada de interessante foi encontrado. A 6,8 km de profundidade, a perfuração parou. Um dos poços de petróleo mais profundos do mundo é Bertha Rogers, em Oklahoma. Sua profundidade é de quase 9,5 km. Em 1974, a empresa Lone Star alcançou esse resultado impressionante em pouco mais de 500 dias. Por 5 anos, esse foi o poço mais profundo do mundo, até que o Poço de Kola foi perfurado. Bertha Rogers provavelmente poderia ter ido ainda mais fundo, mas a broca de repente atingiu um depósito de enxofre derretido. Ele ficou sólido ao redor da coluna de perfuração, quebrando a broca. Se você não pode chegar ao manto da terra pelo solo, o faça da água. O projeto Mohole era exatamente isso. Seu nome vem de moho, o limite entre a crosta e o manto. E, bem, um buraco. Hole em inglês significa buraco. De qualquer maneira, o projeto foi lançado na década de 1960 e supervisionado pela Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos. A crosta no fundo do oceano é mais fina do que em terra e o manto está mais próximo. Os cientistas esperavam que um poço subaquático de 5 km de profundidade os levasse até lá. Eles escolheram um local no Oceano Pacífico, onde o fundo estava a uma profundidade de cerca de 3,5 km. O projeto tinha 2 fases planejadas e a primeira foi um sucesso. Um total de 5 poços foram perfurados, cada um não excedendo 200 metros de profundidade. Infelizmente, a segunda fase nunca aconteceu. Foram muitos os problemas. Hoje, os poços subaquáticos são comuns. Seu objetivo principal é a extração de petróleo e gás. A plataforma de perfuração americana EVA-4000 está localizada no Golfo do México. Essa enorme estrutura se eleva acima da água na altura de um prédio de 20 andares. A
plataforma se move em busca de óleo em profundidades de mais de 1.800 metros e quando encontra um bom local, é capaz de perfurar até 9,5 km no fundo do mar. Agora vamos para a África. Aqui, bem ao sul do continente, há uma enorme pedreira, a mina de diamantes Kimberley. Pode-se dizer que é fácil perfurar o solo quando se tem o melhor equipamento, mas este buraco foi literalmente cavado à mão. Cerca de 50 mil trabalhadores o escavaram incansavelmente no final do século XIX e no início do século XX, usando pás comuns. E não, eles dificilmente queriam chegar ao lado oposto da Terra. Eles foram atraídos pelo brilho encantador dos diamantes. Uma das pedras preciosas mais famosas, Tiffany, pesando 128,5 kg, foi encontrada na mina Kimberley. A profundidade do buraco atingiu 240 metros. Imagine como era difícil voltar do trabalho. Era como subir 66 andares a pé. Quando o trabalho parou, o fundo do buraco foi parcialmente preenchido com terra e a água inundou o local. Hoje é um local popular entre os turistas e certamente cada um deles secretamente espera encontrar um diamante lá. Com o boom industrial, o petróleo se tornou ainda mais popular do que os diamantes e os poços de petróleo ao redor do mundo estão ficando mais e mais profundos. Por exemplo, em 2008, o Catar perfurou o maior poço de petróleo da época, o Al Shaheen. Tinha 12,2 km de comprimento e levaram pouco mais de um mês para fazê-lo. A parte vertical do eixo atinge 10,9 km. Esticado para cima em vez de para baixo, o poço alcançaria a altura de voos de aviões comerciais. O recorde foi quebrado em 2012 pelo poço de petróleo Z44 Shell. Quando mediram seu comprimento, o novo buraco superou o do Catar em cerca de 100 metros. Só para você ter uma imagem mais clara, qualquer um desses dois poços de petróleo acomodaria quase 15 Burj Khalifas ou 40 Torres Eiffel. Vamos para o Canadá e bem alto no céu para vê-lo do espaço. Está vendo esses dois buracos enormes? Se você não sabe que são locais de mineração de diamantes, pode pensar que uma invasão alienígena aconteceu enquanto você dormia. Este enorme lugar fica na ilha de Lac de Grâce, não muito longe do Círculo Polar Ártico. É uma cidade inteira com edifícios industriais e administrativos, uma casa de caldeiras, alojamentos para os trabalhadores e até uma pista de pouso. Em 2018, o maior diamante da América do Norte foi encontrado aqui. Ele pesava 552 quilates. Além de diamantes e petróleo, as entranhas da Terra têm muitas outras coisas úteis. Um exemplo é o cobre. Vamos para Utah ver a gigante mina Benham Canyon. O cobre é extraído aqui há mais de um século. A largura dessa pedreira chega a 3,2 km e desce 800 metros. Imagine como seria de tirar o fôlego um voo de parapente sobre essa poderosa estrutura. Mas o maior tesouro do planeta é obviamente a água doce. E para chegar lá, as pessoas iriam cavar o mais fundo que precisassem. O poço de água mais profundo do mundo é encontrado na Grã-Bretanha. Ele foi escavado à mão no século XIX. As pessoas simplesmente tinham que continuar cavando, porque não conseguiam chegar à água. E como resultado, chegaram a quase 400 metros. Quando a água finalmente jorrou do subsolo, os trabalhadores mal conseguiram sair do poço. Muitos de nós passamos grande parte de nossa vida sob a terra. Sim, quero dizer no metrô. A estação subterrânea mais profunda do mundo fica em Kiev, na Ucrânia. Demora mais de 5 minutos para a escada rolante descer até a plataforma. Afinal, são quase 105 metros para baixo. Às vezes, a natureza decide cavar algo profundo por conta própria. Provavelmente, a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano. Seu fundo, chamado Depressão Challenger, fica 11 quilômetros abaixo do nível do mar. A luz do sol nunca chega lá. Não.
Pare de gritar. Hã? Você pode falar? Não, 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 não! Nem tente escapar. Uou! Tudo bem, entendi. Eita, não precisa balançar os punhos aqui. Esses selvagens. Não posso nem comer em paz. É o inverno de 1980. Estamos na pequena cidade de Langby, nos Estados Unidos. Jean Hilliard, de 19 anos, está dirigindo para casa após se encontrar com um amigo. Ela pega um atalho e dobra para uma estrada congelada e escorregadia. No escuro, ela perde o controle do carro com tração traseira. O veículo cai em uma vala. Luzes de emergência, neve, noite e um frio extremo. Jean sai do veículo. Ela está vestindo apenas um casaco leve de inverno, luvas e botas de cowboy. A temperatura do ar está muito mais baixa do que a de um freezer. Ela tem certeza de que uma amiga mora perto, então segue por ali. Ela sobe um morro alto e percebe que pegou o caminho errado. Parece que ela se perdeu. A garota anda mais alguns quilômetros e vê a casa de sua outra amiga lá longe. Congelada, ela caminha até lá. Então, tudo fica preto. E Jean perde a consciência. Na manhã seguinte, o agricultor Wally Nelson acorda com um ótimo humor. É época das festas de final de ano. Parece um conto de fadas de inverno do lado de fora da janela. Ele sai de casa e vê o corpo de Jean Hilliard deitado a poucos metros de sua varanda. Wally se aproxima da garota, a sacode e fica horrorizado. O corpo dela está rígido e frio como madeira congelada. Os olhos dela estão abertos e não se movem. O cabelo congelou. Ela simplesmente não parece viva. Mas Wally vê que ela ainda está respirando. Jean conseguiu sobreviver. Wally quer colocá-la no carro dele para levá-la ao médico. Mas o corpo da menina não se dobra e não cabe no automóvel. Parece uma estátua. Ele pega um carro maior e corre para o hospital o mais rápido possível. Os médicos atendem Jean, mas acham que ela não tem chances de sobreviver. Sua mão está tão dura e congelada que nenhuma agulha consegue penetrá-la. A temperatura baixa, os olhos vidrados e os músculos duros como pedra são todos resultado do modo de emergência. O corpo dela direcionou todo o sangue para os órgãos vitais para garantir seu funcionamento. É por isso que outras partes do corpo parecem tão sem vida e sua pele e músculos não reagem a nada. Os médicos decidem colocar compressas de aquecimento na menina para aquecê-la. A família aguarda pela sua recuperação. Mas agora, tudo o que eles podem fazer é apenas esperar. O congelamento é muito perigoso, pois todo o líquido congelado começa a se expandir. Encha uma pequena garrafa com água e coloque-a no freezer por algumas horas. Em seguida, retire-a e você verá que a garrafa parece ter se expandido ou até rachado por causa do aumento do volume do líquido. A mesma coisa acontece dentro dos nossos corpos. Somos constituídos por quase 70% de água. Quando ela congela, suas partículas se transformam em cristais de gelo que rompem as membranas celulares. Os fragmentos de gelo podem se expandir e destruir os tecidos. Isso é chamado de geladura. Além disso, nosso corpo pode desacelerar todos os processos internos em condições de frio extremo para economizar força e energia. O coração bate menos e os pulmões param de consumir tanto oxigênio. O metabolismo fica mais lento. Isso aconteceu com Jean e talvez tenha sido o que salvou sua vida naquele dia. Ela ficou deitada na neve com frio extremo por cerca de 6 horas. Mas por que as partículas de gelo não começaram a destruir suas membranas celulares? Como o corpo dela resistiu a tantos danos e conseguiu sobreviver? De volta ao hospital, os médicos ficaram felizes em ver Jean melhorar.
O sangue quente se espalhou pelos vasos congelados e trouxe o corpo dela de volta à vida. Surpreendentemente, os cristais de gelo não danificaram os músculos nem a pele. Algumas horas depois, a menina recuperou a consciência. Ao meio-dia, ela começou a falar. Jean não sabe o que aconteceu. Ela se lembra de caminhar até a casa da amiga e depois acordar no hospital. O que mais a preocupa agora é que o carro do pai dela está em algum lugar em uma vala. O que aconteceu foi que a garota caiu e rastejou até a casa de Wally Nelson. Ela não se lembra, mas aparentemente seu cérebro ativou o instinto de sobrevivência naquela noite. Infelizmente, ela não conseguiu rastejar os últimos metros. Acabou desmaiando na porta e ficando lá por 6 horas. Os médicos examinaram a menina e viram que ela estava completamente saudável. Ela logo recebeu alta do hospital. Este caso não é único. O professor de medicina de emergência, David Plummer, disse ter visto cerca de 12 casos semelhantes nos últimos 10 anos, em que os pacientes sobreviveram a congelamentos severos. Jean voltou para casa e descobriu que ficou famosa. As pessoas escreviam sobre ela em jornais, queriam entrevistá-la e gravaram documentários. Seu caso atraiu a atenção de muitos médicos ao redor do mundo. Mas ninguém foi capaz de descobrir exatamente como ela conseguiu sobreviver. No caso dos humanos, essas recuperações parecem um milagre absoluto. Mas muitas criaturas do mundo natural podem adaptar seu corpo a condições extremas. Uma delas é a rã arborícola. Esses animais vivem principalmente em partes temperadas e tropicais da Eurásia. Às vezes, eles têm que lidar com clima frio. O seu corpo injeta glicose na corrente sanguínea quando sente que está congelando, e o conteúdo de suas células se transforma em um xarope. O açúcar diminui o ponto de congelamento da água. Assim, as rãs arborícolas se adaptaram a essas condições. A água fora de suas células pode congelar. Seu corpo pode ficar duro como cubos de gelo, mas elas estarão vivas, sentindo-se ótimas. Então, quando fica mais quente, elas se recuperam totalmente. O sangue enche o corpo delas e coloca todos os músculos em movimento. Mas um dos animais mais incríveis capazes de suportar temperaturas congelantes é o peixe-gelo. Ele é transparente e parece um pouco com uma água viva. Ele nada nas águas escuras e frias da Antártida. O peixe-gelo se sente confortável lá por causa do anticongelante em seu sangue. Mais precisamente, é uma substância exclusiva que age como anticongelante. Esse líquido não permite que as células, órgãos e todo o corpo do animal congelem. Não existem glóbulos vermelhos no sangue do peixe para transportar oxigênio por todo o corpo. Este é o único vertebrado com esse superpoder. Existem organismos em nosso planeta que usam o frio para prolongar sua vida. Cientistas encontraram alguns deles no gelo da Sibéria. São criaturas microscópicas multicelulares, como pequenos vermes, que podem viver em um freezer por cerca de 10 anos. Mas os vermes da Sibéria tinham cerca de 24 mil anos. Os cientistas os transportaram para o laboratório e os descongelaram. Os vermes ganharam vida e começaram a se multiplicar imediatamente após todos aqueles séculos de sono. Seu corpo pode entrar em criptobiose. Isso é quando um organismo totalmente congelado tem funções vitais mínimas. A análise mostrou que esses vermes podem permanecer nesse modo por dezenas de milhares de anos. E existem muitos desses animais no nosso planeta. Além disso, essas criaturas são algumas das mais resistentes à radiação no mundo. São praticamente inatingíveis. Mas voltando à nossa história, é possível que o corpo de Jean Hilliard tenha entrado em uma breve criptobiose. Talvez houvesse algum líquido não congelante no sangue da garota. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo. Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano,
Todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do Triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto. Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX. Não havia registros sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo. Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular. Ele trouxe muito dinheiro para o autor, e outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então, essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real, e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário crie esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água, mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o Triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta. Áreas com campo magnético enfraquecido aparecem em todo o mundo e raramente interrompem a navegação. Isso significa que navios e aviões funcionam de forma estável nessas condições. Mesmo assim, uma bússola não funciona corretamente na área do Triângulo. Será que alguma anomalia magnética afeta os sistemas de navegação? Essa teoria foi rapidamente refutada. Os cientistas verificam regularmente o mapa magnético dessa região e não encontram desvios do normal.
A razão para o funcionamento instável de uma bússola não é uma anomalia. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o do polo magnético coincidem. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico. O polo magnético está constantemente se movendo ao redor do globo diretamente para o norte. Às vezes, esses polos colidem e causam um fenômeno conhecido como linhas agônicas. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará estranhamente e não apontará para o norte verdadeiro. É por isso que tantos navios desapareceram neste local no início do século XX. As pessoas usavam uma bússola comum. Não havia as tecnologias de navegação modernas, e o mau funcionamento da bússola poderia levar a consequências desastrosas. Imagine que você é o capitão de um navio em, digamos, 1901. Sua bússola está guiando seu caminho. Você sabe que sempre precisa navegar para o norte para chegar à Terra. Então, entra no Triângulo das Bermudas. Olha para a bússola e percebe que a posição da seta mudou ligeiramente. Agora você precisa se mover em outra direção. Essa direção é a errada, mas você ainda não sabe disso. Você pega o caminho errado e acaba na região do Caribe. Essa área está cheia de pequenas ilhas, e o fundo do mar não é profundo o suficiente. Seu navio sobe em um banco de areia. Você está preso e não tem ideia de onde está. Foi assim que alguns navios desapareceram nesta região. Se você tivesse GPS, não teria perdido sua rota e teria navegado em segurança para a terra firme. A propósito, agora, no século XXI, você pode usar uma bússola aqui sem problemas, já que o Polo Norte magnético não encontra mais o verdadeiro no território do Triângulo das Bermudas. As linhas agônicas estão em outro lugar agora. Mas ainda assim, por algum motivo, os navios se perdem aqui. E agora chegamos à solução mais inesperada para o problema do Triângulo das Bermudas. Sim, os barcos às vezes desaparecem nessa região. E a razão para isso é água, oceano, natureza. Chame como quiser. Infelizmente, navios afundam em todo o mundo. Não tenha medo de um triângulo. Há lugares no território do Oceano Atlântico onde mais barcos desaparecem. Vamos começar a nossa jornada em uma das aldeias abandonadas mais famosas e assustadoras. Está localizada na Índia, no distrito de Rajasthan. É a vila de Kuldara. Ao contrário de outros lugares abandonados, neste é difícil de chegar porque os moradores locais não querem te levar até lá. As pessoas têm medo deste lugar e tentam evitá-lo. Você pode pegar um táxi e descer perto deste local. O motorista lhe dirá para onde ir. Você não encontrará nenhum vestígio de civilização por perto. A vila está localizada em uma área desértica quente, mas quando você chegar perto dela, sentirá um frio desagradável na espinha. Você não encontrará nenhuma vegetação devido ao calor. Há apenas ruínas e estradas cobertas de areia. Parece que você está andando pelas escavações de uma cidade antiga, mas Kuldara não é tão velha assim. Desapareceu em 1825. Antes disso, era uma próspera vila. Era quase uma cidade composta por muitos pequenos assentamentos unidos em comunidades. Os moradores se ocupavam de agricultura. Além disso, mineravam e extraíam valiosas rochas e minerais de gesso. Mas tudo mudou da noite para o dia. Por alguma razão desconhecida, as pessoas abandonaram suas casas e fugiram. Ninguém sabe por quê, e os moradores nunca mais foram vistos. Quem mora nas áreas próximas tem certeza de que este lugar é amaldiçoado, então mantém distância. Eles acreditam que este é o centro de poder de outro mundo. Algumas pessoas se sentem doentes, outras afirmam ver fantasmas e outras sentem um medo irracional. Mas os turistas gostam de ir lá. A versão mais simples e menos assustadora diz que a aldeia foi abandonada por causa da falta de água. Ainda assim, esta versão parece estranha. Se tivesse havido falta de água, as pessoas teriam planejado a mudança de local em vez de fugir com pressa. A segunda versão é muito mais mística. Tem uma lenda de que um governante cruel coletou grandes impostos dessa cidade. Ele se apaixonou pela filha do chefe Kuldara e ameaçou cobrar impostos mais altos se a mulher se recusasse a se casar com ele. Ele lhe deu apenas um dia para decidir. Nenhum dos residentes concordou com esta demanda. Como sinal de solidariedade, eles decidiram deixar a aldeia. Aqueles que não acreditam em todos esses rumores podem passar uma noite em uma barraca lá. É provável que você ouça alguém gritando ou sinta alguém andando e batendo na sua barraca. Brincadeirinha. Nossa próxima aldeia fica nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Mais precisamente, nem é uma aldeia, mas um vilarejo chamado Centralia. Este lugar parece totalmente sem vida. Árvores queimadas, grama seca, edifícios vazios.
Quase todas as estradas aqui têm rachaduras enormes. As pessoas polvilhavam as rachaduras com um cascalho para diminuir a quantidade de fumaça espessa que sai do chão o tempo todo. Este lugar abandonado está queimando há mais de 50 anos. Não é à toa que lembra alguma coisa. Os autores do jogo de terror Silent Hill se inspiraram neste local. Centralia era um vilarejo mineiro com lojas, cafés, bibliotecas e moradores felizes. As pessoas trabalhavam nas minas para extrair carvão antracito. Um dos túneis subterrâneos era usado como um aterro sanitário para o lixo. E então, em 1962, de acordo com a versão popular, decidiram se livrar do lixo, queimando-o. O plano falhou. Assim que o lixo pegou fogo, as chamas se espalharam por toda a mina. Então, todo o trabalho de mineração da cidade parou devido ao aumento do nível de dióxido de carbono. Os moradores não conseguiram extinguir o incêndio e ele começou a se espalhar pelo subsolo de toda a cidade. As estradas começaram a esquentar, o solo ficou venenoso. Uma fumaça espessa encheu lentamente as ruas. As pessoas evacuaram o lugar. Em 1992, Centralia foi completamente abandonada. A cidade parece sinistra, e algumas pessoas acreditam que não é apenas por causa do incêndio. Elas acreditam que nem todas as pessoas conseguiram evacuar, e seus fantasmas ainda andam pelas ruas em chamas, esperando que alguém finalmente ponha fim a esse fogo eterno. Imagine uma vila próspera e bonita, com terras férteis onde as pessoas se dedicam à agricultura e assam pães deliciosos. E então, bang, tudo desaparece. Sobram apenas vestígios no chão e alguns tijolos deixados de belas casas de pedra, moinhos e capelas. Enormes campos férteis foram abandonados, e ninguém sabe por quê. Bem-vindo à vila inglesa de Gainsthorpe, em Lincolnshire, ou melhor, o que sobrou dela. De cima você verá muralhas de barro em um campo gramado. Os contornos de ruas e estradas, cavidades afundadas e contornos quase indistinguíveis das paredes de casas e celeiros. Se você vier aqui, pode nem notar os vestígios da aldeia. É apenas um campo verde incomum, mas no século XVII a vida prosperava aqui. Vamos tentar solucionar esse mistério. A primeira menção a este lugar remonta a 1086. Desde então, o local prosperou. Havia cerca de 19 campos férteis, uma capela, um moinho, uma ponte e uma mansão onde os senhores viviam. No total, havia cerca de 25 edifícios. Dos registros que datam do século XVI, sabe-se que pedreiras se formaram na vila. Ou seja, este lugar não só ficou rico, mas também acompanhou o progresso. Então, em 1616, a vila foi completamente abandonada. Os cientistas ainda estão procurando uma resposta para essa questão. Alguns acreditam que algo terrível e místico aconteceu com a aldeia. Uma das principais hipóteses que explicam o que aconteceu é a praga. Outra versão é que Gainsthorpe não conseguiu acompanhar o progresso. No século XVII, houve uma transição da vida rural para a urbana. A industrialização havia começado. Muitos jovens deixaram suas aldeias nativas em busca de uma vida melhor. Alguns acreditam que grupos de ladrões e bandidos se estabeleceram na aldeia. Eles transformaram Gainsthorpe em sua base e eventualmente saquearam tudo. A razão exata ainda é desconhecida, mas a boa notícia é que, teoricamente, a aldeia pode ser reconstruída. Especialistas podem reconstruir as ruínas e recriar a agricultura. A parte mais difícil, no entanto, é encontrar financiamento. Um destino semelhante aconteceu com a pequena vila de Ilha Achill, na Irlanda. Cerca de 40 casas simples feitas de argila e palha estavam localizadas ao longo do vale banhado pela Baía de Kim. E era um lugar incrível para se viver. Costa, montanhas, águas cristalinas e solo rico. A vila foi fundada em 1838. Agora restam vários montes de terra e pequenos pedaços de paredes. Os moradores que vivem em assentamentos vizinhos não se lembram desta aldeia. Ou talvez eles saibam de algo, mas não queiram dizer nada a ninguém. Apenas escritores de viagens a descreveram em seus diários como um lugar de beleza serena. Muitas cidades próximas ainda existem, mas por que esta desapareceu? Um fenômeno inexplicável que varre aldeias inteiras da face da Terra? Uma força assustadora mística desconhecida? Se não há nada de fantástico no desaparecimento desta aldeia, então por que as pessoas não constroem nenhuma casa nova no lugar? Talvez tenham medo de alguma coisa. Então, os alunos da escola arqueológica local decidiram encontrar a resposta para essa pergunta. Eles começaram a escavar a aldeia em busca de pistas e descobriram que algum tipo de problema aconteceu com este lugar em meados do século XIX. Mas não se sabe exatamente o que. Naquela época surgiu um terrível período de fome.
Talvez as pessoas simplesmente tenham deixado sua terra natal para buscar comida em outro lugar. De qualquer forma, o trabalho de escavação continua e os alunos pretendem descobrir a verdade. A humanidade tem olhado para as estrelas procurando segredos escondidos no espaço, mas nas profundezas do subsolo, no nosso próprio planeta, existem tesouros de coisas fantásticas esperando para ser descobertos. Como falar sobre escavações sem mencionar o Egito? Em 2019, arqueólogos descobriram um túmulo de um alto funcionário no sul de Saqqara. Ele viveu cerca de 4.400 anos atrás. Seu nome era Kuwi, e os hieróglifos nas paredes da tumba recitavam seus muitos títulos, um dos quais era o único amigo do faraó da época. A descoberta poderia ter sido bastante comum para o Egito, se não fosse o interior da tumba. As paredes, o teto e até partes do chão estavam cobertos de hieróglifos, imagens e padrões intrincados. Mas o que mais surpreendeu os cientistas foi o estado de preservação das cores dessas imagens. Apesar das rachaduras e lascas nas paredes e no teto, elas ainda eram brilhantes e vívidas, quase como se tivessem sido pintadas recentemente. Em Israel, uma cidade inteira foi descoberta por arqueólogos em 2019. Com 5.000 anos, ela abrigava cerca de 6.000 pessoas. Milhões de ferramentas, fragmentos de cerâmica e vasos de pedra foram encontrados no local. Os cientistas dizem que a cidade era tão grande que poderia ser chamada de Nova York da Idade do Bronze. A megalópole foi cuidadosamente planejada, com dezenas de ruas, vielas, áreas públicas e residências. Os arqueólogos afirmam que os cidadãos viviam e negociavam não apenas com diferentes regiões, mas também com várias culturas e reinos. Bar Hill é um assentamento da Idade do Ferro no leste da Inglaterra, onde os arqueólogos se depararam com uma coisa muito incomum. Enquanto exploravam a área, olharam dentro de uma vala e encontraram milhares de ossos de rã. Cálculos posteriores mostraram que mais de 8.000 ossos pertenciam a rãs e sapos. Não havia sinais de danos, os ossos estavam amontoados e empilhados. Os cientistas não têm ideia do que poderia ter atraído tantos sapos e rãs para um único lugar. Sabe-se que a população local da época comia sapos, então os habitantes do assentamento poderiam tê-los trazido. Outras versões afirmam que os sapos podem ter vindo em busca das grandes quantidades de insetos que se alimentam das plantações, ou podiam estar procurando um corpo de água e ficaram presos na vala. Por enquanto, o mistério permanece sem solução. Não tão misterioso quanto divertido, um insulto de quase 1.800 anos foi encontrado esculpido em pedra não muito longe da muralha de Adriano, na Inglaterra. Um antigo forte romano ao sul da muralha tinha muitas inscrições, mas esta em particular era especialmente curiosa devido ao seu conteúdo. A pedra mencionava alguns secundinos, dizendo algo muito desagradável sobre ele. Na verdade, este é o primeiro grafite de pedra já encontrado que indica que os romanos brigavam entre si. Um fazendeiro em Wyoming, não muito longe da cidade de Newcastle, estava cuidando de seus animais quando de repente se deparou com um osso estranho saindo do solo. Ao desenterrá-lo com cuidado, ele percebeu que o osso pertencia a uma criatura enorme. Era maior que um urso, mas não havia ursos na área. O fazendeiro chamou alguns cientistas para analisarem o achado. Quando escavaram as peças, acabaram com 3 esqueletos de dinossauros, Triceratops para ser mais preciso. Os pesquisadores ficaram surpresos com a descoberta por 2 motivos. Primeiro, os esqueletos estavam surpreendentemente completos. Havia ossos dos membros, além de partes do crânio, dos pés e da cauda. Em segundo lugar, os Triceratops eram considerados solitários, porque todos os esqueletos encontrados anteriormente foram achados sozinhos. Neste caso, havia 3 juntos. Um parecia ser jovem, enquanto os outros 2 provavelmente eram seus pais. A julgar pelas marcas de dentes nos ossos do maior dos 3, um T-Rex atacou a família e eles não conseguiram escapar do enorme predador. As catacumbas de Paris ainda não foram totalmente mapeadas e coisas estranhas continuam acontecendo lá embaixo. Uma delas foi encontrada em agosto de 2004. A polícia local estava realizando um treinamento de rotina nas cavernas não muito longe da Torre Eiffel, quando inesperadamente se depararam com uma grande caverna transformada em um cinema totalmente equipado. A câmara tinha uma arena onde os espectadores se sentavam, uma tela de tamanho normal, um projetor e muitos filmes para assistir.
Curiosamente, todos eram regulares, apresentando filmes no ar dos anos de 1950 e imagens mais recentes. Havia também uma segunda caverna menor, adjacente à primeira, que servia de restaurante. Alguém instalou um sistema elétrico e pelo menos 3 linhas telefônicas no cinema subterrâneo. Mas a coisa mais sinistra aconteceu quando os policiais voltaram ao local 3 dias depois para investigar melhor o assunto. Eles descobriram que todos os cabos de energia e linhas telefônicas haviam sido cortados e um misterioso bilhete manuscrito esperava por eles dizendo: "Não tente nos encontrar". Ninguém sabe quem construiu aquele cinema subterrâneo e por quê. Em 1948, surgiu o primeiro relatório sobre um muro intrigante de 150 quilômetros de comprimento construído na Jordânia. Ainda não se sabe quem fez isso, quando nem por quê. Seu propósito não é defensivo, era muito baixo e estreito para proteger qualquer coisa de alguém. Está em ruínas hoje, é claro, mas quando novo, a maior parte tinha cerca de 1 metro de altura e meio metro de largura. A teoria mais popular explica que o estranho muro pode ter servido como limite de terras agrícolas. Os pesquisadores encontraram vestígios de antigas terras agrícolas a oeste dele. A fronteira pode ter protegido a área daquelas cabras famintas do leste que vinham com tribos nômades. Enquanto ainda estamos na Jordânia, há mais um mistério por aqui. Círculos de pedra que datam de 2.000 anos. Eles são bem grandes, com um diâmetro de cerca de 400 metros ou mais. Até agora, os cientistas descobriram 11 dos grandes círculos. Sim, esse é o nome oficial deles. Ainda assim, eles têm apenas alguns metros de altura, tornando-os mais intrigantes. Originalmente, os pesquisadores acreditavam que eram enormes currais para animais, mas não há aberturas entre as pedras para deixar uma passagem para pessoas ou gado. Na verdade, ninguém sabe quem construiu essas estruturas antigas ou por quê. Arqueólogos em Glasgow escavaram uma laje de pedra de 5.000 anos em 2016 e depois a enterraram novamente. A laje é chamada de Pedra de Cocknow e é conhecida pelos habitantes locais desde o século XIX. A pedra é grande e plana, medindo 13 por 8 metros, e tem decorações giratórias que foram encontradas em muitos outros locais pré-históricos em todo o mundo. A pedra foi totalmente escavada pela primeira vez em 1887, mas nas décadas seguintes foi coberta de grafites por pessoas desconhecidas. Então, para evitar mais danos, um grupo de arqueólogos a enterrou novamente em 1965. Em 2016, outro grupo de pesquisadores desenterrou a Pedra de Cocknow para registrar a obra de arte usando técnicas modernas de fotografia e levantamento. Você acabou de encontrar um lugar perfeito em uma praia deserta. É muito tranquilo ali, e você começa a cochilar. Mas assim que abre os olhos, entra em choque. Espere um pouco, isso é uma casa de verdade que foi trazida pelo mar? Pode parecer o começo de uma história de ficção científica, mas não se você morar perto desta praia em El Salvador. Existe uma casa misteriosamente abandonada lá que parece ter sido trazida pelas águas. Como é que ela foi parar ali? Quanto tempo ficou lá sem que ninguém a visse? Essa construção misteriosa fica a 75 quilômetros ao sul da capital San Salvador. Os moradores dali dizem que a casa era um hotel chamado Puerto Ventura. Na época em que foi construído, sua principal atração era o fato de ser muito próximo do mar. Infelizmente, a engenharia por trás do imóvel não foi bem planejada. Isso porque os trabalhadores nem precisaram de um alvará para iniciar as obras. O hotel estava perto demais da água e perigosamente exposto aos elementos. A mansão com estilo romano agora fica a meros 15 metros da borda do mar quando a maré está baixa. Ela só pode ser acessada de manhã, pois mais tarde as ondas enchem o primeiro andar com água salgada. O que restou do hotel lembra ruínas de uma residência de 2 andares. A parte da frente é impressionante, com pilares romanos. Há também janelas amplas no segundo andar. Ainda é possível ver partes das estruturas de ferro e o que restou do que antes era um portão de acesso para o segundo andar. Há algumas arquibancadas no topo da construção. Elas eram usadas às vezes pelos turistas. Cada vez mais pessoas estão visitando a região, tirando fotos, apesar de não ser seguro ir até a parte de cima da casa. Há poucas informações sobre o imóvel. Por exemplo, há quanto tempo está ali? Mas alguns moradores dizem que já faz pelo menos 20 anos. O lugar permaneceu secreto durante anos, até que foi descoberto por um usuário do TikTok em 2021. Mas isso não responde à pergunta principal: como o hotel foi parar inteiro em outro lugar totalmente diferente? É aí que as coisas ficam um pouco confusas.
Enquanto alguns moradores dizem que a construção foi abandonada décadas atrás, outros afirmam que ela ficou deserta depois que o furacão Mitch atingiu a região em 1998. A tormenta foi um dos fenômenos mais perigosos que já assolaram a América Central. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 290 km por hora e o furacão durou cerca de 15 horas. Ele também foi a causa de uma enorme quantidade de chuva, que resultou em alagamentos e muitos deslizamentos perigosos. Por ter sido construído tão perto do litoral, o antigo hotel tinha poucas chances de resistir às condições climáticas tão extremas. Então, ele certamente se deslocou. Após ficar muito tempo debaixo do sol, você pode sonhar em ver algumas bolas de neve sendo trazidas pela água do mar. Sabe, para refrescar um pouco. Mas sabia que isso já aconteceu? Não estou brincando. Esse fenômeno ocorreu em 2016 e fez com que cerca de 18 quilômetros do litoral do Golfo de Ob, na parte ocidental da Sibéria, ficasse coberto por bolas de neve gigantes. Por causa da baixa temperatura, pequenos pedaços de gelo começaram a se formar dentro d'água. Depois, o vento e as ondas os enrolaram feito docinho de festa, formando bolas enormes. Algumas eram do tamanho de uma bola de tênis, mas outras tinham até 1 metro de largura. Uma moto Harley Davidson 2004, modelo Night Train, surgiu na margem de uma praia na Colômbia Britânica em 2012. Ela estava perfeitamente embalada dentro de um container de navio. Levou um tempo, mas o dono foi encontrado. Seu nome era Ikuo Yokoyama e ele havia perdido a moto após um tsunami atingir o Japão em 11 de março de 2011. Para chegar ao seu destino final, a Harley Davidson viajou mais de 6.500 quilômetros. Para celebrar o milagre de ter recuperado sua motoca, o dono a doou para o Museu Harley Davidson em Milwaukee. Desde então, ela está lá para quem quiser ver. Há um fenômeno estranho que faz parecer que alguém derramou detergente na praia. Mas isso é uma coisa comum em Queensland. A espuma do mar cobre a praia algumas vezes por ano. Isso geralmente ocorre após uma tempestade, quando as ondas movimentam matéria orgânica dissolvida por toda parte. É como uma máquina gigante de fazer sorvete. Depois da passagem do ciclone Debby em março de 2017, algumas praias precisaram até ser fechadas por causa das grandes quantidades de espuma branca. O vento até levou um pouco dessa espuma para cidades próximas, fazendo os moradores acreditarem que estava nevando. Você ficaria surpreso se visse um dado de metal enferrujado de 2 metros de altura e 2 de largura sendo trazido pelo mar? Pois as pessoas da cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos, ficaram. Era um tanque antigo de armazenamento. Alguém resolveu deixar as coisas mais divertidas e pintou algumas bolinhas brancas nele, fazendo-o parecer mesmo um dado. Em 1992, milhares de patos de borracha ficaram presos no mar após um grande navio cargueiro que os estava transportando ser atingido por uma onda. Como você pode imaginar, os bichinhos se espalharam pelo mundo inteiro e foram vistos no Havaí, no Alasca, América do Sul, Austrália, Europa e até no Ártico. Estima-se que ainda há algumas centenas de patinhos azarados navegando por aí. O interessante é que esse acontecimento foi muito útil para os cientistas. Com base em seus movimentos, pesquisadores conseguem monitorar as direções das correntes de água. Se você gosta de dinossauros, ficará feliz em saber que as águas do mar também podem trazer alguns fósseis. Em 2018, um maxilar gigante de dinossauro foi parar na praia de Lowestoft, em Somerset, na Inglaterra. Era de uma espécie chamada de Ichthyosaurus. Graças a essa descoberta, cientistas conseguiram aprender uma coisa impressionante. Antes, eles pensavam que o Ichthyosaurus podia alcançar um comprimento máximo de 21 metros. Mas depois de estudarem o maxilar, acabaram recalculando o tamanho da criatura e concluíram que ela podia chegar aos 26 metros. O megalodonte foi o maior predador da história do nosso planeta. Ele viveu em quase todas as partes da Terra, menos perto dos polos. E como sabemos disso? É que dentes dele continuam aparecendo nas praias de vez em quando. Um deles, com muito mais de 50 centímetros de comprimento, foi achado em um rio da Croácia. Como essa criatura entrou em extinção há cerca de 3 milhões de anos, seus dentes são uma relíquia para caçadores de fósseis. Um homem gigante feito de Lego trazido pelas águas do mar é algo que eu nunca imaginei pudesse acontecer. E parece que isso não aconteceu uma só vez. Foram 4 desses bonecos no total, cada um com quase 2,5 metros de altura. Um foi achado na Inglaterra e outro na Holanda, enquanto os outros 2 apareceram na Flórida e na Califórnia. Não foi simples coincidência, e após algumas pesquisas, descobriu-se que um artista holandês estava por trás disso. Os bonecos faziam parte de um projeto de Ego Leonard.
Foi feito até um filme sobre isso, chamado No Real Than You Are. Essa frase foi escrita em cada um dos 4 homens de Lego lançados ao mar. Era uma noite escura e saímos para dar uma volta. De repente, uma luz branca surgiu nos trilhos. Ela estava se aproximando cada vez mais, até que partiu em direção à floresta e desapareceu. Essa história, contada por centenas de testemunhas, parece normal, mas não depois que você descobre que esses trilhos estão abandonados há muito tempo e até quebrados. O último trem que poderia emitir a tal luz partiu muitos anos atrás. O misterioso trem fantasma se tornou uma atração em St. Louis, uma pequena aldeia na província de Saskatchewan, no Canadá. Há apenas cerca de 400 pessoas vivendo lá, e centenas de turistas visitam o local para ver a tal luz. Essa história já apareceu em livros e na internet, e foi abordada em programas de TV como o Unsolved Mysteries. Durante décadas, ninguém conseguiu explicar exatamente o que era aquilo. Algumas pessoas viram uma luz branca, outras disseram ter visto uma vermelha. Uma lenda urbana explicava que a luz vermelha era uma lanterna carregada por um fantasma de um maquinista que perdeu a vida em uma noite, enquanto examinava os trilhos. Cientistas tentaram desbancar as teorias fantasmagóricas sobre o assunto, mas não conseguiram. Aí 2 estudantes do ensino médio do norte de Saskatchewan resolveram estudar esse mistério. Elas avistaram o trem fantasma pela primeira vez em uma viagem de carro para St. Louis. Uma das jovens disse que só podiam ter sido faróis de algum carro, mas era preciso provar aquilo. Junto com sua amiga, ela decidiu encontrar uma resposta para aquele mistério e fez desse estudo o tema de seu projeto para a Feira de Ciências. Elas fizeram várias viagens de campo a St. Louis para pesquisar. As caça-fantasmas usaram um mapa detalhado, uma bússola e um sistema GPS, coisa que era bastante rara na época, em 2001. As garotas encontraram o local de onde a luz fantasma podia ser melhor vista. Então, traçaram uma linha no mapa, indicando de onde ela vinha, e marcaram todas as vias que estavam próximas ou sobre a linha. O pai de uma delas topou ajudá-las. Ele estacionou o carro em vários lugares, perto das linhas, e acendeu os faróis. As jovens não viram luz alguma, já que todos os lugares pareciam ser bem baixos. Por fim, encontraram um ponto mais alto em um trecho da rodovia. O pai ficou acendendo e apagando os faróis durante 20 minutos, e toda vez que a luz era ligada, elas viam o trem fantasma. Quando ele virou o carro, as 2 avistaram a misteriosa luz vermelha também. O lugar ficava bem distante dos trilhos, mas era possível ver a luz graças à difração. Ela passava por uma pequena abertura, talvez entre as árvores, e se tornava maior. As jovens pesquisadoras receberam medalhas de ouro por seu projeto na Feira de Ciências. 10 anos depois, uma história parecida aconteceu em Anson, no Texas. Toda noite, os moradores viam uma luz misteriosa em um ponto da rodovia. Eles a chamavam de Luz Anson e acreditavam que era uma mãe com uma lanterna à procura de seu filho. Ele havia desaparecido em uma nevasca havia muito tempo. Sua mãe saiu para procurá-lo e nunca mais voltou. Um grupo de estudantes duvidou dessa linda história e resolveu procurar a fonte dessa luz com seus iPhones. Eles se orientaram pelo Google Maps e desceram por uma estrada de terra até chegar à rodovia, que supostamente era a fonte da luz. A meio caminho dela, já ficou claro que estava mesmo vindo dos carros, e não da lanterna de uma mãe fantasma. É fácil ser um caça-fantasmas lá fora, na companhia de seus amigos. Mas e se houvesse um fantasma dentro da sua casa? Foi o que aconteceu com uma família que se mudou para uma casa antiga em 1921. Ela era enorme, com lamparinas grandes, muitas passagens e sem eletricidade. Sim, uma dessas clássicas casas assombradas que vemos em filmes. Uma manhã, a mulher que ficou conhecida como Senhora H ouviu um barulho de passos no andar de cima enquanto estava sozinha no local. Ela correu para lá e encontrou uma sala vazia. Então verificou cada quarto e também checou o terceiro andar. Não havia nada normal. Aí a mulher começou a ouvir barulhos estranhos quando estava deitada na cama à noite. Era como se alguém estivesse arrastando móveis e porcelanas e suspirando naquele silêncio. O que quer que estivesse assombrando aquela família estava ficando cada vez mais corajoso. A coisa passou a acompanhá-los pelos corredores e parecia que estava prestes a se aproximar e entrar em contato com eles a qualquer momento. Um dos filhos da Senhora H correu para o quarto dela um dia e perguntou o que estava chamando por ele. Ela disse que só podia ser o vento, mas o menino tinha certeza de que tinha ouvido a voz de alguém. As plantas não duravam muito naquela casa. Por fim, a coisa mais assustadora de todas aconteceu. A Senhora H acordou uma noite e viu claramente um homem e uma mulher em seu quarto. Ela tinha que pôr um fim naquilo.
então pediu a ajuda de seu cunhado. Ele fez algumas pesquisas e disse que só podia ser algum vazamento de monóxido de carbono. Esse gás incolor, inodoro e insípido havia causado visões parecidas em outras pessoas. Não deu outra. Quando verificaram o encanamento, descobriram que o gás estava saindo da fornalha e entrando no quarto, em vez de sair pela chaminé. Isso entrava causando dores de cabeça, alucinações, tonturas e outros sintomas desagradáveis na família. Alguns fantasmas deixavam impressões digitais para trás. É isso que diz a lenda de San Antônio. De acordo com ela, em 1938 um ônibus escolar estava passando por uma grande nevasca e ficou preso nos trilhos do trem. Quando os operadores do trem viram o ônibus, fizeram de tudo para parar, mas era impossível evitar a colisão. Ninguém do ônibus sobreviveu ao acidente, e desde então, os fantasmas daquelas pessoas tentam impedir que outros passem pela mesma coisa. Centenas de pessoas já visitaram o local desde então, para brincar com o destino. Elas deixam o carro em ponto morto em cima dos famosos trilhos fantasmas e esperam que os espíritos vão até lá para ajudá-las. Tem gente que até cobre o automóvel com talco para ter impressões digitais como prova. E, no fim, vê mesmo as tais marcas quando sai do veículo. Mas existe uma explicação lógica para isso também. Há uma inclinação nos trilhos. Então, quando o carro se movimenta um pouco, é possível ver as próprias digitais no talco. E a história original que inspirou a lenda nem aconteceu em San Antônio, mas sim na cidade de Salt Lake, em Utah. Uma coisa inexplicável estava acontecendo no campus da Universidade de Coventry, na Inglaterra. Quem ia ao porão no século XIV saía de lá correndo de tanto medo. Todos diziam ter visto o fantasma de uma mulher. Um palestrante da faculdade, que também fazia uns bicos de caça-fantasmas, resolveu desvendar aquele mistério. Ele estava trabalhando em seu laboratório quando sentiu a presença de outra pessoa. O homem teve coragem suficiente para fazer uma pesquisa no porão e descobriu que a causa de toda aquela maluquice estava no que ele chamou de frequência do medo. Os níveis de frequência sonora do porão eram tão altos que causavam ilusões ópticas nas pessoas, que ficavam ansiosas e sentiam arrepios. Um efeito semelhante faz ouvir um tilintar de vidro quando se passa um dedo molhado sobre um copo. Um vilarejo em Kalash, no Cazaquistão, se tornou alvo de uma doença misteriosa e inusitada, e até foi apelidado de buraco do sono. Em 2013, os primeiros moradores do local foram afetados pela doença. Eles estavam levando uma vida normal, andando de bicicleta, indo para o trabalho ou conversando com seus amigos, quando do nada adormeciam. Os sintomas eram os mesmos: fala arrastada, leve dor de cabeça e, na sequência, bum! Alguns só acordavam 6 dias depois. E quando abriam os olhos, não lembravam de nada que havia acontecido, mas sentiam fraqueza e dor de cabeça. Essa doença da bela adormecida afetava pessoas de todas as idades, inclusive crianças, e até um gatinho chamado Marquis. Seu dono diz que o felino começou a atacar as paredes, os móveis e o cachorro da família. Depois, dormiu e roncou como um humano por horas a fio. Mais de 150 pessoas sofreram com isso em 3 anos. Os médicos e especialistas em distúrbios do sono fizeram de tudo para encontrar uma solução. Muitas pessoas culpavam a radiação que poderia estar vindo de minas de urânio próximas dali. Os médicos do Cazaquistão visitaram mais de 7.000 casas, mas viram que os níveis de radiação não eram altos o suficiente para causar aquele efeito. Eles também checaram a fonte de água daquela região para saber se havia metais pesados ou bactérias, mas não acharam nada anormal. Mais tarde, o ex-chefe da mina de urânio sugeriu que talvez o gás estivesse vazando pelo solo. Os cientistas testaram essa teoria e era exatamente o que estava acontecendo. O perigoso gás estava no ar e reduzia a quantidade de oxigênio, fazendo as pessoas desmaiarem. E assim, as famílias começaram a se mudar, uma a uma do buraco do sono, tão logo o grande mistério foi desvendado. A parte mais fria do nosso planeta, a Antártica, continua nos surpreendendo. Dê uma olhada na chamada Cachoeira de Sangue. A água avermelhada cai pelo gelo branco. Os cientistas concluíram que a cor está relacionada ao ferro. A água proveniente da geleira oxida e enferruja quando exposta ao oxigênio, originando a cor vermelha. Suba no Monte Gandeng. Ele põe ovos. Bem, talvez não sejam reais, mas as pedras certamente parecem ovos de dinossauros. É por isso que a montanha tem essa fama.
Os ovos de pedra, vamos chamá-los assim, se formaram em uma parte da montanha há mais de 500 milhões de anos. Curiosamente, esse fenômeno se repete uma vez a cada 30 anos. Eles surgem em vários tamanhos e tonalidades. As pedras aparecem na superfície do penhasco. Um estudo feito na área revelou que a composição das pedras da falésia não se parece com as outras partes da montanha. Aqui, as rochas calcárias são predominantes e mais propensas à erosão. Amadurecem dia após dia. Levou 3 décadas para as pedras adquirirem a forma de ovo. No entanto, ainda é um mistério como essas formações rochosas podem ser tão perfeitamente esféricas e lisas. Segundo os cientistas, os ovos de pedra têm um núcleo orgânico, feito de conchas, restos de plantas, dentes de peixes e esqueletos. Talvez essa seja a explicação. O vilarejo de Gulo fica perto dos ovos de pedra, os quais os moradores acreditam que são sagrados e os associam à boa sorte. Na verdade, quase todas as famílias têm um desses ovos em casa. Infelizmente, existem apenas cerca de 70 restantes. Então, se quiser vê-los, você precisa se apressar. A estrutura de Richat é um fenômeno geológico circular no deserto do Saara, perto da Mauritânia. Ela é feita de rochas em camadas que se parecem muito com anéis. Não é de admirar que essa estrutura única tenha chamado a atenção da NASA. Do céu, a forma geológica parece estar girando e girando. Os cientistas ainda não têm certeza de como esses anéis foram parar lá. Alguns dizem que foi o impacto de um asteroide, outros acreditam que foi um processo geológico natural. Para eles, a estrutura de Richat é uma cúpula elevada e erodida. Os geólogos costumam classificá-la como um anticlinal abobadado. Os cientistas descobriram que as rochas no centro são mais antigas do que as externas em forma de anel. Então, parece que todas foram erodidas em camadas de pedras planas. De qualquer forma, não há explicação válida para esse fenômeno e o mistério de 45 quilômetros do Saara ainda precisa ser resolvido. O número 4 é o Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa. Os dois nomes são válidos. O local foi descoberto por Jacob Roggeveen, que na verdade nunca teve a intenção de procurá-lo. Ele casualmente foi parar lá em um domingo. É daí que vem o nome. Jacob deveria encontrar a Terra Australis, que, atenção, não é a Austrália. Ela nunca existiu e não passava de um continente hipotético. Além disso, ele queria espiar a Davis Land, que se acreditava ter sido vista pelo pirata Edward Davis. Jacob falhou nisso também, embora ninguém jamais tenha visto aquela ilha, exceto o pirata. Jacob pode ter falhado em encontrar algumas terras que queria, mas descobriu a Ilha de Páscoa em vez disso. Esta é uma ilha e território especial do Chile, localizado no sudeste do Oceano Pacífico. Está na minha lista porque quase 1000 estátuas de pedra, chamadas Moai, foram encontradas lá. Elas foram criadas pelo povo Rapa Nui. Quase todas representam cabeças gigantescas, mas também há um pequeno número de figuras ajoelhadas com as mãos sobre o estômago. Cada estátua representa chefes ou outros membros importantes da sociedade da Ilha de Páscoa. Para curvá-las, os moradores usaram pedras vulcânicas que foram moldadas. A próxima parada é a porta de entrada para o submundo. Não se preocupe, é assim que as pessoas rotulam a cratera de gás Darvaza, no Turcomenistão. Essa gigantesca cratera de gás natural existe há 5 décadas e está continuamente queimando gases. O presidente do país quer que especialistas encontrem uma maneira de extinguir esse poço de fogo contínuo. O local foi criado acidentalmente por pessoas em 1971, enquanto elas trabalhavam em um projeto de gás natural. Desde então, as chamas estão acesas e se tornou uma atração turística. Às vezes, construções misteriosas também são feitas na nossa época. Não precisamos procurar civilizações distantes de milhares de anos atrás. Edward Leeds County construiu sozinho uma estrutura chamada Castelo de Coral, em Homestead, na Flórida. Ele não usou nenhuma máquina grande, então entalhou e esculpiu mais de 1.100 toneladas de rocha de coral durante 28 anos, até 1951. É um mistério como ele conseguiu fazer tudo sozinho. Leeds County esculpiu diferentes objetos na rocha sedimentar, como paredes, mesas, cadeiras, uma fonte e um relógio de sol. Existe, é claro, uma lenda por trás desse mistério também. Ele teve a inspiração para construir a estrutura depois de ser abandonado por sua noiva no dia do casamento. Noiva em fuga! O cara queria provar seu amor para ela e para o mundo. Então quis fazer algo extraordinário.
Bem, o cara definitivamente acertou em cheio. Vamos falar um pouco sobre o mistério dos círculos de fadas da Namíbia. Existem milhões de manchas circulares em centenas de quilômetros que variam de 3 a 20 metros de diâmetro. Elas têm esse nome porque parece que uma fada ou uma criatura de outro mundo as fez. Estas são áreas de solo essencialmente ovais, cercadas por grama. Existem muitas crenças locais em torno de quem fez essas marcas. No entanto, a ciência diz outra coisa. Biólogos e matemáticos estão intrigados com o mistério dos círculos de fadas da Namíbia há décadas. Há mais de uma teoria para explicar esse fenômeno. Aqui está uma popular. A água é limitada no deserto, então as plantas competem para chegar até ela. Algumas se expandem e prosperam em um canteiro, mas as menores próximas não conseguem obter a água necessária para viver. Ao final, parte da vegetação desaparece e as restantes ficam nas bordas da mancha. É por isso que formam espaços distanciados tão regulares. E se eu lhe disser que há uma colina na cidade de Leh, na Índia, onde em vez de rolarem para baixo, as coisas sobem? É uma ilusão de ótica. A estrada parece uma colina inclinada por causa de suas paisagens circundantes. No entanto, a estrada na verdade desce. Essas espécies de colinas são chamadas de magnéticas ou de gravidade. As explicações científicas variam. A teoria mais comum diz que a força magnética é tão forte que pode puxar carros nas proximidades. Que tal ver algumas rochas flamejantes? As Yanartas estão espalhadas por uma área de mais de 7 km². O local está localizado em uma montanha rochosa no sudoeste da Turquia, perto da cidade de Şiralya. As Yanartas receberam o nome devido à aparência delas. O significado literal é pedras flamejantes. As rochas estão em chamas há pelo menos 2.500 anos e provavelmente continuarão queimando nas próximas décadas. A montanha onde estão é um vulcão inativo, então está cheia de pequenas fumarolas que liberam gases como o metano. Ele inflama em contato com oxigênio e cria o efeito flamejante. Ah, e a propósito, antigamente os marinheiros usavam as chamas como um farol natural, pois fica bem perto do mar. No entanto, hoje são mais uma atração turística. Os trilheiros também adoram.